Fala galera, tá no ar mais um Brisa Esportiva, edição histórica e curiosa, em parceria aí com o nosso querido site O Curioso do Futebol. E a nossa história de hoje é sobre o primeiro caso de um jogador que conquistou na justiça desportiva o direito ao passe livre. E essa briga toda começou por causa de uma barba comprida. Fica aqui com a gente que depois da vinheta a gente vai contar essa história aí que vale muito a pena você conhecer. Antes da gente entrar na história de hoje, a gente precisa entender o contexto dela, o contexto histórico, e entender por que uma questão tão pequenininha quanto uma barba comprida acabou se transformando num tremendo de um ato político. Bom, ao longo da história, da nossa história moderna aí, enquanto humanidade, vários países no mundo enfrentaram governos ditatoriais, governos autoritários. E em todos eles, uma das maiores e mais eficazes formas de propaganda, forma de conquistar o apelo da opinião pública e ser aceito, o governo ser aceito, era o futebol e os clubes maiores, os clubes mais queridos. Esses clubes sempre foram usados como instrumentos desses governos para serem queridos pela opinião pública. E, em contrapartida, ao mesmo tempo que muitos desses clubes acabaram cedendo às pressões dos governos, porque também no governo ditatorial, no governo autoritário, a gente não tem muito o que falar sobre escolha, sobre querer ou não. Só que muitos clubes se posicionaram sim contra esse tipo de governo. E diversos clubes no mundo, diversos jogadores pelo mundo se posicionaram, não se calaram, enfim, protestaram contra esses governos. No Brasil, no entanto, infelizmente, nem os nossos clubes, nem os nossos dirigentes e muito menos os nossos jogadores tinham e ainda têm o hábito de se posicionarem politicamente, de falarem sobre as nossas pautas sociais, sobre as nossas pautas políticas. Só que há algumas exceções na nossa história e que não são tão conhecidas. Aqui no Brasil a gente fala muito sobre a democracia corintiana, quando a gente fala de clubes e jogadores que se posicionavam, que tinham voz no meio político e que pleiteavam direitos não só para eles próprios enquanto grupo profissional, né, enquanto jogadores, mas também para a sociedade. Só que não foi só a democracia corintiana que teve a coragem de enfrentar governos e enfrentar estigmas e de se posicionarem e de terem voz. Em 1965, o Brasil estava no seu primeiro ano de ditadura militar. E se você acha que o que a gente viveu aqui não foi uma ditadura, pau no seu c***. Nesse primeiro ano de ditadura, chegava aqui no Botafogo, vim temática hoje por isso, um jogador de cabelo e barba compridos chamado Afonso, que a gente conheceria posteriormente como Afonsinho. Afonsinho já atraía para si os holofotes porque ele não era aquele tipo de jogador alienado, não era aquele tipo de jogador que vivia em função da bola, em função de vencer e tudo mais, porque Afonsinho estudava medicina. E Afonsinho, enquanto estudante universitário, era extremamente questionador. E ele chegava aqui no Botafogo trazendo com ele a sua barba, trazendo com ele o seu cabelo, que no auge da ditadura era muito mal visto pela sociedade. Por quê? Porque se confundia e fazia lembrar para os mais conservadores comunistas de renome, como por exemplo Che Guevara. Então era muito difícil que homens de barba e cabelo comprido não fossem parados o tempo inteiro por policiais, por militares, enfim. Era muito difícil você passar despercebido. E Afonsinho sofreu bastante preconceito e bastante pressão por parte dos dirigentes do Botafogo para que o seu cabelo e a sua barba fossem aparados, raspados, eliminados e que ele perdesse aquele ar de comunista. Só que além do ar de comunista, ele realmente se posicionava como socialista. Afonsinho nunca escondeu de ninguém que ele era socialista. E ele sempre se posicionou, ele fazia parte de movimentos estudantis, e tudo isso fez com que o Afonsinho acabasse atraindo para si a atenção que ele não queria, que era do governo militar. Por causa dessas questões todas, e o Botafogo, que infelizmente é uma mancha na nossa história, mas é uma mancha na história de diversos clubes, o Botafogo não se posicionava contra a ditadura, pelo contrário, era um time que se mostrava bem submisso, benevolente e apoiador do governo militar. Por isso, a diretoria do Botafogo pegava no pé do Afonsinho e queria que Afonsinho tirasse aquelas características dele e que ele fosse um cara mais comedido, um cara mais contido e um cara mais obediente, o que não era e nunca foi o perfil do Afonsinho. E por conta de toda essa submissão do clube e dessa vontade de agradar o governo militar,
um dos dirigentes do Botafogo na época, e já que o clube era o dono do passe do jogador, decidiu que enviaria ele para o Olaria na intenção de ofuscar a carreira dele e, segundo as palavras de um próprio dirigente, ele seria enterrado vivo. Só que o que a diretoria do Botafogo não contava é que o Afonsinho não precisava estar num clube grande, não só para ter voz, não só para se posicionar, como também para ser um puta de um jogador. E aí ele foi pro Olaria em 71 e lá ele acabou fazendo uma das melhores campanhas da carreira dele e também uma das melhores campanhas da história do Olaria, que ficou conhecido inclusive como a Era de Ouro do Alvianil. E aí a diretoria, vendo que não ia ser capaz de enterrar a carreira do Afonsinho simplesmente porque não gostava dele, a diretoria do Botafogo chamou ele de volta pro clube. Só que aí ele começou a ter embates também com o técnico na época, que era o Zagallo. O Zagallo, que era um cara extremamente conservador, também começou a bater de frente com o Afonsinho por conta da aparência do Afonsinho, por causa da postura do Afonsinho, e aí ele ficou nada menos do que 8 meses encostado no Botafogo. Ele treinava separado da equipe, ele não jogava, ele estava sendo de todas as formas punido por ser quem ele era. Só que para ele, começava ali uma luta e não começava o fim da sua carreira como o Botafogo pretendia. Então, Afonsinho, por conta de todas essas questões, por conta de todos esses embates do clube, que ele já se colocou algumas vezes com as palavras escravo dos interesses do clube, ele decidiu ir para a justiça e pleitear o direito a ser dono da sua própria carreira. Afonsinho foi o primeiro jogador da história do futebol brasileiro a ir atrás dos direitos de ser o dono do seu próprio passe e poder decidir para qual clube ele iria, como ele iria jogar, como ele iria encerrar sua carreira, enfim, o que ele quisesse seria da conta única e exclusiva dele. E aí Afonsinho passou meses brigando na justiça, mas conseguiu a conquista histórica de ser o dono do seu próprio passe, muito antes de Lei Pelé, muito antes de Lei Zico existirem no Brasil. Essa conquista acabou sendo muito importante, tomou uma proporção muito grande política, porque no auge da ditadura, qualquer tipo de briga na justiça por direitos era muito difícil. Mas o Afonsinho conseguiu, do jeito que ele era, cheio de voz, cheio de determinação. Só que infelizmente ele se aposentou muito novo, infelizmente pro futebol. Ele se aposentou aos 34 anos e decidiu dar prosseguimento à sua carreira de médico. Ele se formou, trabalhou por muitos anos no Pinel, aqui no Rio de Janeiro, e até hoje, se você quiser encontrar o Afonsinho, ele ainda atende aqui no Rio de Janeiro no seu consultório, e se você chegar lá, você vai encontrar ele com sua barba comprida e intacta. E é isso, galera. Essa foi mais uma história aqui do nosso Brisa Esportiva Curioso. Se vocês quiserem ler o texto completo, mais uma vez ele tá lá no site do Curioso do Futebol. Curtam lá a nossa página no Facebook, curtam aqui também, se inscrevam e até semana que vem.